Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Vou deixar aqui mais uma palavra abençoada. Observa bem essa palavra. Eu sei que no nosso caminho, todo dia há desafios, todo dia nós vamos encontrar barreiras, nós vamos encontrar dificuldade, mas a forma que nós enfrentamos essas dificuldades é que faz a diferença em nossa vida. Porque muitas vezes nós passamos em alguma prova e muitas vezes é Deus nos testando, ver como está o nosso nível de fé. E se nós estamos igual o povo de Israel, que por 40 anos ficou dando volta por causa da murmuração, por causa toda vez que enfrentava uma dificuldade, murmurava e pensava no passado, nas coisas que vivia e nunca chegava na terra prometida. Por 40 anos ficou ali perto da terra e não entrava por causa da murmuração, por causa de outras coisas que fazia que não agradava a Deus. E muitas vezes nós também fazemos isso, passamos por dificuldade e muitas vezes pedimos a Deus uma solução em algo que nós estamos muito querendo e aquilo não acontece e muitos falar, não vou desistir, não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus, porque eu oro e não acontece. E isso muitas vezes é Deus nos testando, nos moldando para viver o propósito dele. Mas nós precisamos ter uma mentalidade de vencedor. E observe bem que não é só nós, os grandes homens que passam por essa terra também fizeram isso. Eles enfrentou as dificuldades, mas a forma que eles enfrentou, Deus foi até eles e supriu todas as suas necessidades. Então, para a gente ser vencedor, nós precisamos enfrentar as dificuldades com sabedoria para vencer, com mentalidade de vencedor, para chegar o destino, para chegar o propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas enquanto nós viver no passado, enquanto nós não viver uma vida de intimidade real com nosso Pai, de confiança, de entender os processos, nós não vivemos o extraordinário do nosso Pai. Nós vamos estar sempre nas encostas, vivendo nos caminhos próprios de nossa vida que nós escolhemos e não da prosperidade que a Bíblia fala que é não ter falta em nada. Mas para isso acontecer é necessário mudar nossa mentalidade, é necessário enfrentar todas as crises de cabeça erguida com pensamento de vencedor e nunca desistir, porque uma hora a provisão chega. E a provisão muitas vezes vem de onde nós não esperamos. Então observa que eu vou deixar aqui nesse versículo de 1 Reis 17, a partir do verso 4, e vocês vão ver que tudo que eu estou falando tem fundamento bíblico, está na palavra. A palavra fala assim: Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei que os corvos levem comida para você. Ali Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá ante a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali
dê comida para você até aqui. Amém? Que palavra extraordinária, que palavra que perfeita que Deus pôs no meu coração de estar deixando aqui hoje. Lembra que eu falei que nós vamos enfrentar dificuldade, nós vamos enfrentar todos os desafios aqui na terra, mas é a obediência do profeta aqui que fez com que a provisão chegue ante ele. O profeta profetizou que não ia ter chuva. E além do povo rebelde que passou por esse deserto, sobrou para ele também. Mas ele não sofreu as consequências porque Deus mandou ele ir para um lugar que tinha provisão de água e não tinha provisão de carne, de pão. Mas o que aconteceu? Deus enviou um corvo, aonde que se a gente for estudar a história desse pássaro, ele é um pássaro que não é costume dele dividir o alimento dele com outros. E Deus usou ele para levar carne e pão para o profeta. A provisão chegou para o profeta através de algo que acho que ele nunca ia imaginar que seria daquele jeito. E todo dia, nas manhãs e nas tardes, esse pássaro vinha com pão, esse pássaro vinha com carne e deixava ali para o profeta. Só que observa que Deus deu uma ordem e ele obedeceu. Ele ouvia a voz de Deus e é o que está faltando nos dias de hoje para todos nós. É ouvir, é abafar os ruídos externos e ouvir a voz de Deus e seguir essas direções. Essas direções, elas vêm por várias linhas da voz do Senhor. Ele fala conosco através do sonho de profeta, através de uma criança, através de sinais, circunstâncias do dia a dia. Ele fala de várias formas, mas muitas vezes os ruídos externos não deixam nós ouvir a voz dele. E o profeta ouvia a voz. E quando Deus falava com ele, ele obedecia e ficava na espera, no lugar que Deus mandava. E ali a provisão chegava. Mas ali também, depois que ele ficou algum tempo ali no riacho de Querite, naquela beira daquele riacho secou totalmente. E ele continuou ali naquele riacho seco. O corvo parou de levar pão, mas ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele não podia sair da direção. Ele tinha que esperar acontecer a próxima direção. E ele ficou ali, mas antes dele morrer de sede, antes dele morrer de fome, enquanto o corpo dele aguentou, ele ficou ali obedecendo a primeira direção. Ele não desesperou na hora da prova, igual muitos fazem. Na hora que a prova vem, que ele vê que não vence, ele caça um segundo plano e não obedece o primeiro plano que Deus mandou, que Deus ordenou. E isso é ruim, que quando nós fazemos isso é porque nós temos o segundo plano, mas no caminho do Senhor não tem plano B para os escolhidos que Ele escolhe, que Ele manda esperar. O plano vem do céu e temos que obedecer essa ordem, ter acontecer, segurar as pontas nas provas, até vir a segunda ordem. Então ali o profeta esperou na beira do rio Querite, seco, sem água, sem carne. Aí Deus vem com uma palavra extraordinária: Elias, saia daí, vá a certa cidade e lá eu já ordenei que uma viúva cuide de você. Olha que extraordinário a direção. E chegou lá, a gente continuar lendo aqui, chegou lá, ele enfrentou o obstáculo, mas Deus fez a obra e trouxe a provisão, não somente para ele, mas todos que estavam envolvidos com ele ali, para a viúva que estava pensando que ia fazer a última refeição com o filho dela, ia morrer, e Deus trouxe a provisão através de Elias, que multiplicou, que não somente ele, mas também a senhora, a viúva, a provisão veio para ela, para o seu filho, e não houve morte, porque eles estavam debaixo de uma autoridade de Deus, de uma ordem de Deus, e Deus proveu na vida deles ali o que eles precisavam naquela época para vencer aquela crise, aquela fome. E é assim que Deus faz com os que obedecem às direções, com os que caminham
sobre a palavra dele, sobre o mandato que ele dá, sobre a direção, e aqueles que não murmuram, aqueles que esperam vencer o processo, o plano de Deus, porque é nessas épocas de escassez, é nessas épocas de prova, é que Deus nos molda, é que nós encontramos nós mesmos, é que Deus conhece o nosso coração profundamente, é que nós encontramos Deus, é nessas horas, porque muitas vezes nós estamos baseados no conforto do nosso dia a dia, caminhando pelos nossos entendimentos. Mas quando vem o escassez por Deus para tirar nós do conforto, para Ele conhecer nós melhor, para nos levar para um nível maior, as guerras espirituais vêm e o segredo está aí, é na obediência. Se você obedecer o que Deus falou, a direção, você vai passar por luta, por prova, mas a provisão, assim como chegou para Elias, vai chegar também. E Ele vai te dar uma nova direção para onde que você deve ir. E lá você tem que ficar de novo e esperar até a próxima direção. Pode vir luta, prova, mas você tem que ficar esperando a próxima direção. Até chegar no plano perfeito, como chegou para Elias, que venceu tudo, treinou Eliseu para ficar no seu lugar, e uma carruagem de fogo, quando venceu o plano dele na terra, depois de grandes coisas ter feito, passou e recolheu eu, e ficou o legado dele para Eliseu. Então, meu amigo, não desiste, continua firme na direção que Deus te pôs, e não saia até a provisão chegar. Que Deus nos abençoe, amém?